de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso 35. Diz assim a palavra do nosso maravilhoso Deus. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Glória a Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome pela tua bendita e preciosa palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, que teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, Senhor, e que nós sejamos nessa noite, em nome de Jesus, tocados pela tua palavra, ministrados pela tua palavra, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, renova-nos pela tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Esse é um dos textos mais preciosos das Sagradas Escrituras, um texto que traz lições muito preciosas para nós, porque embora esse texto ele seja literal, ele pode ser aplicado de forma diversas, em áreas variadas da nossa vida, em que nós enfrentamos lutas, em que nós enfrentamos adversidades, em que nós enfrentamos obstáculos, em que nós enfrentamos tempos difíceis. Nós vemos aqui Jesus com seus discípulos no barco, ali no lago de Genezaré, ou chamado também Mar da Galileia, e uma grande tempestade se levantou contra o barco em que Jesus estava, contra os seus discípulos ali naquele barco. E a gente pode perceber que essa tempestade, ela não era uma tempestade comum. Ela não era uma tempestade comum. E por que não era uma tempestade comum? Porque a gente percebe que no capítulo 5 de Marcos, Jesus iria encontrar com um endemoniado de Gadara, aquele homem que possuía, diz a Bíblia, uma legião de demônios, mais de 2.000 espíritos malignos habitando naquele homem, que o levavam a uma condição de escravidão, que o levava a estar andando nos sepulcros, era acorrentado por cadeias e correntes naqueles sepulcros, e ele quebrava as correntes, quebrava os sepulcros. Jesus estava indo na direção de Gadara, Jesus iria encontrar com aquele homem, e Jesus iria trazer libertação para aquele homem. Jesus traria libertação para aquele endemoniado de Gadara. Ele quebraria as correntes espirituais daquele homem, ele quebraria as cadeias espirituais que prendiam aquele homem. E os demônios certamente temiam que Jesus encontrasse com aquele homem de Gadara, o endemoniado de Gadara, porque Jesus sabia que se ele tivesse um encontro com aquele homem, aqueles espíritos malignos que agiam naquele homem, que agiam portanto naquele ambiente, naquele território, seriam expulsos de Gadara, seriam expulsos daquele homem, como de fato foram. E o que a gente percebe aqui? Que aqueles espíritos malignos tentaram de alguma forma provocar, usando fenômenos naturais, provocar aquela tempestade para afundar o barco que Jesus estava, para que Jesus e seus discípulos
não viesse cumprir o propósito de Deus, trazendo libertação e salvação para aquele homem de Gadara. E então Jesus enfrenta essa tempestade, terrível tempestade. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 19, versículo 10, qual é a missão de Jesus. Jesus havia afirmado claramente, ele disse que o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. A missão de Jesus é exatamente essa: salvar e buscar aquele que estava perdido. E era exatamente essa condição que estava o homem de Gadara. Ele estava perdido, e Jesus queria salvá-lo, Jesus queria buscá-lo. E portanto, houve um contratempo, houve uma tempestade. E eu creio particularmente que essa tempestade não era uma tempestade comum, embora houvesse tempestades, mas eu creio que essa tempestade específica foi uma ação e um complô do inimigo de Deus para impedir que Jesus cumprisse o seu propósito, para impedir que Jesus cumprisse o propósito de salvar e libertar aquele jovem, aquele endemoniado de Gadara. Mas nós aprendemos algumas lições muito preciosas com esse texto que nós acabamos de ler. Se Jesus, ele está conosco, nenhuma tempestade vai nos impedir de experimentar o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Nenhuma tempestade vai nos impedir de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas se Jesus está conosco. Os discípulos experimentaram aquela tempestade, mas porque Jesus estava com eles naquele barco, eles lograram êxito, tiveram vitória, aprenderam lições extraordinárias, e eles conseguiram chegar ao outro lado e cumprir a missão, a tarefa que lhes havia sido dada pelo Senhor. Então, quando Jesus está em nossas vidas, ainda que nós enfrentemos tempestades, ainda que nós enfrentemos vendavais, ainda que nós enfrentemos tempos difíceis e adversos, nós iremos, para a glória de Deus, cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Para aqueles que chegaram agora, o texto que nós estamos examinando é Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a nossa obediência a Jesus não nos isenta de enfrentar a tempestade, mas a consciência de sua presença conosco nos fará vencê-la. Você está com Cristo, você está com Jesus. A Bíblia não diz que você está isento de enfrentar tempestades. Mesmo sendo obediente a Jesus, você pode enfrentar tempestades. Os discípulos estavam naquela missão em obediência a Jesus. Foi Jesus quem disse para eles, no versículo 35, em Marcos 4, 35, Jesus disse: passemos para outra margem. A ordem partiu de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: nós iremos para outra margem. E os seus discípulos que estavam com ele, em obediência a Jesus, foram com Jesus. E mesmo obedecendo a Jesus, mesmo estando com Jesus, mesmo obedecendo a Jesus, eles enfrentaram a tempestade. E aí a gente aprende a segunda lição desse texto, que a obediência a Jesus, a nossa obediência a Jesus, não nos isenta de passarmos por tempestades, não nos isenta de passarmos por vendavais em algumas áreas, em alguns momentos da nossa vida. Algumas pessoas têm uma teologia equivocada, porque elas acreditam que o fato de sermos cristãos, o fato de estarmos com Jesus, o fato de termos comunhão com Deus, nós somos livres de passar por vendavais, nós somos livres de passar por tempestades. Isso não é verdade. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas Jesus disse isso. Pelo contrário, em João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus deixou bem claro que nós deveríamos ter bom ânimo, porque enquanto nós estivéssemos aqui na terra, nós enfrentaríamos adversidades, nós enfrentaríamos tempos difíceis, tempos adversos, obstáculos, lutas, problemas, circunstâncias, umas maiores, outras menores, mas nós iríamos enfrentar essas batalhas enquanto nós estivéssemos aqui. Mas a presença de Jesus conosco é a garantia de que depois que tudo isso passar, nós permaneceremos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis.
Então a presença dele conosco nos garante vitória na tempestade, bonança na tempestade. Amém, queridos? Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que quando nós estamos desesperados, nós corremos o risco de achar que o Senhor não se importa conosco, não se importa com o nosso sofrimento, não se importa com a nossa dor, não se importa com a tempestade que nós estamos enfrentando. Foi exatamente isso que os discípulos disseram para Jesus no versículo 38. No verso 38 eles disseram para Jesus, quando eles veem a tempestade varrendo o barco de um lado para outro daquele mar, o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, quando eles viram a força dos ventos, quando eles perceberam que o barco estava correndo o risco de afundar, eles chegam para o Senhor e perguntam, mestre, não te importas que pereçamos? Nós corremos esse mesmo risco, queridos. Quando nós estamos passando momentos difíceis, que o desespero bate no nosso coração, que o desespero bate à porta do nosso coração, nós corremos o risco de pensar, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não está vendo a crise que eu estou passando na minha família, a tempestade que eu estou enfrentando no meu casamento? Será que o Senhor não está vendo a tempestade que eu estou enfrentando na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha saúde? Será que o Senhor não se importa? Não ache você que nós somos mais espirituais do que os discípulos de Jesus. Os 12 de Jesus, discípulos de Jesus, enfrentaram as mesmas lutas, enfrentaram as mesmas batalhas, e eles naquele momento de dúvida, perguntaram para o Senhor, será que tu não te importas que pereçamos? Será que não te importa que pereçamos? Mas o mestre se importa, e ele se importa tanto que a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho por nós. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se importa tanto que ele deu o seu Filho por nós, ele se importa com as nossas dores, ele não quer que nenhum de nós pereçamos. Ele não quer que nós pereçamos aqui na terra, vivendo uma vida de ilusões, vivendo uma vida de vícios, vivendo uma vida de vazios, de doenças, de escravidão. Ele não quer que nós pereçamos enquanto nós estamos na nossa jornada terrena, e Ele também não quer que a gente pereça na eternidade. Por isso que Ele nos deu o seu Filho. Então a pergunta dos discípulos, mestre, será que não te importas? Tem a resposta na cruz. Quando nós olhamos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o quanto Ele se importa conosco. Não apenas Ele, mas o próprio Pai, o quanto se importa conosco. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio Filho. O Senhor não poupou o seu próprio Filho. O texto diz que Ele o entregou por todos nós. Então a cruz é a maior demonstração de amor de Deus, o Pai, e do seu Filho Jesus Cristo por nós. É a maior demonstração de que Ele realmente se importa. Quando os discípulos perguntaram, mestre, será que não te importas? É porque eles estavam tomados de pavor, eles estavam tomados de medo, eles estavam tomados de desespero. E qualquer um de nós, se estivermos em algum momento tomados de desespero e medo, corremos o risco de pensar como aqueles apóstolos de Jesus pensaram, será que o Senhor não se importa? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo as minhas lágrimas? Será que Ele não está vendo a tempestade que eu estou enfrentando? E a resposta é, Ele se importa, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele nos dará juntamente com o seu Filho, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida piedosa e abençoada. Glória a Deus. Então a pergunta, a resposta à pergunta dos discípulos é, Ele se importa assim conosco, Ele se importa em cada área da nossa vida, aquilo que é importante para nós, também é importante para o nosso Pai. Uma outra lição que nós temos aqui, nesse texto, é que a diferença entre o barco afundar ou permanecer sobre as águas, é a presença de Jesus dentro dele, é a presença de Jesus.
O que faz uma casa permanecer de pé depois de uma tempestade, é se ela está edificada na rocha, que é Cristo e na sua palavra. O que faz uma casa cair e desabar depois de uma tempestade, é se ela foi edificada sobre a areia. A mesma coisa, o que garante que o barco permaneça sobre as águas e não afunde no meio da tempestade, é a presença de Jesus. E no verso 38 ainda, a Bíblia diz assim: e ele, Jesus, se referindo a Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Jesus, ele não nos prometeu que não enfrentaríamos tempestades, mas a sua presença conosco nos garante vitória sobre todas as tempestades que nós enfrentamos. Então o que nós precisamos é nos manter conscientes da presença de Jesus. E quando nós nos mantemos conscientes da presença de Jesus, nós veremos que nós teremos vitória sobre cada tempestade que nós temos enfrentado, seja em que área for: vida familiar, vida conjugal, vida espiritual, saúde, emoções. Onde é que o vento tem varrido forte? Em que área da sua vida você tem sentido a fúria da tempestade? Jesus está no barco da sua vida? Se Jesus está no barco da sua vida, você não precisa temer. Você vai enfrentar essa tempestade junto com Ele, e Ele vai vencer essa tempestade por você. Ele vai vencer essa tempestade por você. Amém? Então nós precisamos, como disse o Senhor Jesus aqui nesse texto, nós precisamos vencer a nossa timidez, vencer a nossa falta de fé, porque a Bíblia diz que Jesus também orienta os discípulos, os repreende dizendo assim: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Uau! Jesus estava presente com eles ali. Jesus estava perguntando: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que todo esse desespero? Por que todo esse medo? Eu estou presente com vocês, eu estou junto com vocês, eu estou no barco com vocês, eu descanso no meio da tempestade, e vocês devem descansar também no meio da tempestade. Olha que tremendo isso. Jesus estava dormindo numa tempestade. A tempestade estava varrendo o barco de um lado para outro, Jesus estava descansando. E quando ele levanta, que ele repreende o mar e o vento, ele diz para os discípulos: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês são assim tão medrosos? Por que vocês são assim tão falta de fé, tão faltos de fé, tão carentes de fé? Eu acredito que nós precisamos, queridos, permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, injete fé ao nosso coração. A palavra de Deus, ela traz fé ao nosso coração. A Bíblia diz que quando nós nos enchemos da palavra, quando nós nos expomos à palavra, quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, das suas promessas grandiosas, dos grandes milagres, dos grandes feitos do Senhor revelados em sua palavra, mais o nosso fé. Por isso a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos precisar continuar firmes em nossa fé no Senhor Jesus Cristo, se nós quisermos vencer as tempestades pelas quais nós enfrentamos. Nós precisamos permanecer firmes em nossa fé no Senhor Jesus. O que vai nos fazer não entrar em desespero no meio da tempestade é a nossa fé em Jesus. É a nossa fé em Jesus, porque a nossa fé no Senhor Jesus, ela transcende para as questões apenas dessa vida. A nossa fé em Jesus, ela transcende apenas esse tempo, e essa era, e essa época em que vivemos. A nossa fé em Jesus nos leva para a eternidade. A nossa fé em Jesus nos faz enxergar a eternidade. A nossa fé em Jesus amplia a nossa visão e entender que a nossa vida não se resume no aqui e no agora, que a nossa vida não se resume apenas no que estamos vivendo ou experimentando no aqui e no agora. A nossa fé em Jesus nos transporta para a eternidade, nos faz enxergar um mundo novo na eternidade, nos faz enxergar o reino de Deus sem dores, sem sofrimento, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A nossa fé em Jesus é para além dessa terra. O apóstolo Paulo disse:
Se nós cremos em Jesus apenas para as coisas concernentes a esta vida, nós somos os piores de todos os homens, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se crermos em Jesus apenas com coisas relacionadas a esta vida. Existem muitas religiões em que as pessoas creem em suas entidades apenas com relação a questões para esta vida, em supostas bênçãos relacionadas à vida terrena. Mas não lhes dá, essas religiões não lhes dá nenhuma segurança quanto à eternidade, não lhes dá nenhuma esperança quanto à eternidade. E essa é uma diferença absurda da nossa fé em Cristo Jesus, porque a fé no Senhor Jesus Cristo é uma fé que nos permite andar com Ele agora, seja nas montanhas ou seja nos vales. É uma fé que nos permite andar com Ele agora, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis que enfrentamos na vida. Mas é uma fé também que nos faz enxergar o futuro. É uma fé que nos faz enxergar a eternidade. É uma fé que nos faz crer na eternidade, crer que o Senhor já preparou para nós a nossa morada na eternidade. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Jesus está com você, Jesus está na sua vida, não precisa temer, descanse o seu coração no cuidado do Senhor, descanse o seu coração no amor do Senhor, descanse o seu coração na bondade do Senhor, descanse o seu coração na graça e na misericórdia do Senhor. Jesus está na sua vida, diga amém, diga glória a Deus. E aí os discípulos, essa é outra lição que nós temos. Eles perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles veem o milagre acontecendo, quando eles veem aquele sobrenatural de Deus acontecendo, eles perguntam: quem é este? Versículo de número 40, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Sabe qual é a resposta que a palavra de Deus traz para essa pergunta dos discípulos que estavam espantados, admirados com o tamanho feito? A palavra de Deus nos diz: quem é este homem? Quem é este? Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Mateus 16,16 está escrito esta revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é este que acalma as nossas tempestades? Quem é esse que faz o vento cessar? Quem é esse que traz bonança? Quem é esse que traz paz no meio da guerra? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é este? Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos fala em João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o Verbo de Deus, que criou todas as coisas. Ele é o Criador. Quem é este que acalma as nossas tempestades? É aquele que criou todas as coisas. Quem é esse que acalma as nossas tempestades, que nos dá paz no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da luta, que traz tranquilidade ao nosso coração? Quem é este? Ele é aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como diz Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. Quem é este? É aquele que deu a sua vida por nós naquela cruz. É aquele que derramou o seu precioso sangue, verteu o seu sangue ali na cruz, para nos comprar de volta para Deus, para nos redimir, para fazer de nós novas pessoas e novas criaturas em Cristo Jesus. Quem é este que acalma as nossas tempestades? Quem é este que nos dá paz no meio dos ventos fortes que nós enfrentamos em nossa vida? Ele é aquele que é a imagem exata do Pai. Colossenses 1,15 diz que este é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que revela o Pai para nós, é aquele que disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Como
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus é aquele que nos revela o Pai. Jesus é aquele que é a imagem exata do Pai. Quem é este que acalma a nossa tempestade? Quem é este que tranquiliza o nosso coração? Ele é aquele que é chamado na Bíblia de o bom pastor. João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:11, Jesus é o bom pastor. É o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É Jesus. Quem é este que acalma nossas tempestades? Quem é este que tranquiliza o nosso coração? Quem é esse que enche o nosso coração de paz quando há uma tentativa de desespero, de medo, de assombro? Quem é este? Ele é aquele que é chamado de o caminho para o Pai. Ele mesmo disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é este? Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia nos fala em Tito 2,13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é o Deus Filho, o Verbo de Deus que tornou-se carne, que se encarnou, que habitou entre nós, como disse João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É esse que acalma as suas tempestades. É esse que está com você e comigo nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas pelejas. É Ele que está com você no barco da sua vida, quando você enfrenta uma tempestade na sua saúde, e você enfrenta uma doença terrível que quer dizimar você. Ele está com você para te curar, para te restaurar. Quando você enfrenta conflito em suas emoções, desespero em tua alma, vazio em teu coração, quando você enfrenta dores por fora e dores por dentro, Ele está com você, Ele permanece com você, Ele continua te sustentando, Ele continua te amparando, Ele continua ao teu lado, Ele continua te amando. E depois que você passa pela tempestade e que você tem experiência sobrenatural com Ele, Ele continuará com você. Porque as maiores experiências que você terá na vida são em tempos de tempestades, são em tempos de desafios, são em tempos de lutas. As maiores experiências que você terá com Deus. Amém, queridos? É por tudo isso, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está qualificado a acalmar as tempestades da nossa vida, a acalmar as tempestades da nossa alma, do nosso coração. E se nós colocarmos no Senhor Jesus Cristo toda a nossa confiança, Ele vai acalmar a nossa tempestade. Amém? Ele vai acalmar a tempestade que nós estamos enfrentando, seja em que área for. Mas nós precisamos continuar confiando nele, continuar crendo nele, em nome de Jesus. E se a gente não tem certeza ainda que ele está no barco da nossa vida, nós precisamos convidá-lo a entrar no barco da nossa vida, porque a única garantia de que esse barco não vai afundar eternamente é se Jesus está neste barco. Amém? É se Jesus estiver nesse barco. Aleluia.